Bom dia, nono ano, tudo bem? Acredito que sim, né? Para aqueles chorões lá, essa semana teve um dia de folga, um dia sem aula, né? Não precisaram acordar cedo, cumprir as atividades de vocês aí, né? Volto a repetir para vocês: livro na mão, tá? Sempre importante que você esteja com o seu livro aí, vai fazendo anotação, vai prestando atenção no que a prof vai falando, né? Imagina, geralmente nos chats, a prof vê poucos alunos com o livro aí, corrigindo, anotando e tal, e fazendo, né? É como se fosse na nossa sala de aula, só que ao invés da gente estar fisicamente junto, nós estamos aí, cada um no seu espaço, na sua casa, né? Mas imagine você indo para a escola todas as manhãs sem o seu livro, sem o seu caderno, sem o seu material, sem seu estojo, né? Como seria a produção de conhecimento? Quanto você ia aprender né, somente ouvindo? Tem coisas que você vai ter que anotar, que você vai ter que escrever, que você vai ter que, né? Não é o ideal, o prof vive falando isso para vocês, né? Mas é o que nós temos para agora, né? Então, hoje o prof vai começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 18, que é o mundo dividido após a Segunda Guerra, tá? Página 86 a página 111. Então, ali de cara, já de abertura, né? Provavelmente vocês tenham trabalhado já sobre a Guerra Fria. Não sei se com essa reorganização de conteúdos foi no 8º ano ou foi agora no comecinho do 9º ano, tá? Mas a imagem de abertura vocês já têm aí, né? Umas luvas de boxe, uma representando os Estados Unidos e a outra a União Soviética, né? Então, essa rivalidade entre essas duas potências é que vai gerar um período conhecido como Guerra Fria, tá? No texto de abertura, vocês têm lá que a utilização, né, da segunda bomba atômica foi questionada, acabou despertando sentimento de raiva, de angústia e tal, por muitos cientistas, visto que a primeira já seria o suficiente. Não é que seria o suficiente, né? Já bastou a primeira, não teria que ter tido uma segunda. Outros vão dizer, não chamarem atenção em relação, seria esse o fim da Segunda Guerra Mundial ou o início daquilo que seria uma Guerra Fria, né? Onde os Estados Unidos estariam mostrando o seu poder bélico. São questões aí na abertura do capítulo de vocês. A partir da página 88, vocês têm lá Estados Unidos e União Soviética em uma guerra sem batalha, tá? De cara, lá na página 88, vocês já vão grifar o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, ele vai estar falando sobre as transformações que se vivenciou entre o final do século XVII e o século XX. Então, nós temos aí a queda das monarquias, a destituição das famílias, né, lá do absolutismo, a proibição do sistema escravista, o fim da escravidão, algo que modificou, a independência das colônias aqui na América, né, faz parte do século XIX, a luta pelos avanços tecnológicos, pelos avanços científicos, tá? Então, o processo de industrialização, a nova forma de produção, então todas essas modificações, né, essas transformações que foram ocorrendo nesses séculos e que trouxeram uma nova realidade, um novo contexto aí, tá? Um contexto onde você tem um capitalismo e nesse capitalismo se tem trabalhadores das fábricas que lutam contra esses capitalistas. No livro vai apresentar o quê? Que o século 17 e 18, por exemplo, houve uma disputa entre a burguesia e a nobreza. Isso a gente estudou no ano passado. E nessa disputa entre a burguesia e a nobreza surgiram
aqueles que criticavam, aqueles que questionavam, que ficaram conhecidos como os iluministas e que criticavam a ação da nobreza. Lembram lá, primeiro, segundo, terceiro estado? A gente estudou no ano passado. Então, aí os iluministas vão contestar essa condição, né? Os burgueses são ricos, mas eles não têm participação política. Então, por que só nobre tem participação política e tal? Tudo aquilo que a gente viu no ano passado. E o século XIX e XX também vai continuar existindo essas lutas, mas agora seria o quê? Os trabalhadores versus a burguesia. A burguesia começa a explorar esses trabalhadores. E aí também surgem intelectuais, não os iluministas, mas aí nós podemos falar sobre os anarquistas, sobre os socialistas, que também são tendências, são assuntos que a gente estuda no 8º ano. Então, todas essas transformações, essas modificações, essas mudanças que ocorreram vão chegar, né, a uma nova realidade. Nessa nova realidade, nós temos duas coisas. Ou se tem países que seguem uma tendência socialista, ou os países que seguem uma tendência capitalista. A Guerra Fria vai estar relacionada a isso, né? É uma guerra ideológica entre duas ideologias, o capitalismo e o socialismo. Tá? É importante lembrar que já em 1917, com a Revolução Russa, existe uma preocupação por parte das outras potências desse avanço do comunismo. Tá? Isso deixa uma pulguinha atrás da orelha. E se no nosso país o povo também seguir essa tendência? Isso vai fazer com que os políticos mais conservadores, né, eles lutem pela manutenção do capitalismo dentro dos seus países, para evitar essa influência socialista. Tá? Em relação a esse capitalismo ou socialismo, na própria Segunda Guerra, nós tivemos países de ideologias diferentes juntos numa mesma aliança. No caso dos aliados. Nos aliados você tinha os Estados Unidos, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? E a União Soviética. Então, Estados Unidos e União Soviética são duas ideologias diferentes, mas elas estavam unidas o quê? Para acabar com o inimigo comum, que era a Alemanha nazista. Tá? Então, eles não vão... Naquele momento, isso não é algo tão presente, tá? Nesse período aí da Segunda Guerra. Desde 1943, os três grandes, então, que eram esses aliados, né? A Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, já vinham se reunindo. Em 1943, eles se reuniram na Conferência de Teherã. Nessa Conferência de Teherã, eles decidiram qual seria o destino da Europa. Isso aconteceu lá a fim de 1943. Em 1945, comecinho de 1945, eles vão se reunir novamente, os três, na Conferência de Yalta, na União Soviética. Nessa Conferência de Yalta, eles definiram o quê? Como seriam as relações diplomáticas com o fim da guerra. E uma das coisas que eles vão decidir ali é que a União Soviética ela teria uma zona de influência no leste europeu. Isso era uma coisa que estava decidida aí. Em 1945 ainda, eles vão se reunir na Conferência de Potsdam. Nessa Conferência de Potsdam, existe uma nova configuração para essas três grandes. Por quê? O presidente dos Estados Unidos já tinha falecido e quem estava assumindo era o Truman. Na Inglaterra, o primeiro-ministro já tinha terminado o seu mandato. Então, era uma nova pessoa que estava ali. O único que permanecia igual nesses três grandes era o Stalin. Tá? Só ele que continuava. E aí, essas relações que pareciam amigáveis, elas começam a ter alguns resquícios aí, né? Não continua mais sendo do jeito que era. Passa a ser um pouquinho estremecido aí. Por quê?
Porque o Stalin vai querer que aquela definição que eles tiveram na última reunião, na última conferência, fosse mantida. Aí o que os Estados Unidos, né, o Harry Truman não tinha essa intenção de ceder a esses interesses soviéticos, tá? Já a punição que eles deram para a Alemanha, né, que ela seria dividida então em 4 zonas de controle pelas potências vencedoras, acabou trazendo então à tona essas ideologias anteriores, existentes em tempos anteriores. Ou seja, né, vai surgir uma seguinte questão. Isso vocês têm lá no finalzinho da página 89. Como administrar uma Europa despedaçada, metade libertada do domínio nazista pelas tropas de governos capitalistas, metade pelas tropas soviéticas socialistas. Ou seja, uma Europa que está destruída pela guerra. Como você vai administrar essa Europa que tem parte de países, né, agora sendo dominados, digamos assim, né, por capitalistas e outro por socialistas? Como organizar isso? Essas conferências que a prof falou, a gente já estudou anteriormente, lá no livro, página 48, 52 e página 54. Falava sobre essas conferências aí que a prof falou hoje, tá? Na página 90, vocês vão ter sobre o avanço do comunismo no leste europeu, tá? Então, os soviéticos já vinham, né? Como é que eu vou dizer? Esparamando a sua ideologia aí, né? Já estava com um bom espaço, um bom território aí, né? Que eles dominaram, e aí esses líderes soviéticos passam a ter o apoio dos partidos comunistas desses locais e vai aumentando o seu poder, vai aumentando a sua influência. Tá? Quando Stalin vai exigir vocês têm no terceiro parágrafo da página 90. Uma das reivindicações de Stalin era que a Alemanha pagasse indenização aos países vencedores da Segunda Guerra, mas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha temiam um novo endividamento alemão, como havia ocorrido com o Tratado de Versalhes, e que isso ocasionasse o surgimento de mais um novo movimento nacionalista. Sendo assim, os soviéticos passaram a explorar sua zona de ocupação na Alemanha. Terras foram confiscadas, indústria e bancos expropriados e riquezas extraídas e enviadas pela URSS. Ou seja, a União Soviética queria que a Alemanha pagasse as indenizações. Já os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam preocupados que, se fosse aplicar para a Alemanha o que tinha sido o Tratado de Versalhes, lá da Primeira Guerra, poderia gerar um movimento nacionalista e a Alemanha podia partir de novo para uma terceira guerra, digamos assim, né? Por ela se sentir humilhada por essas indenizações que ela teve que pagar. Aí ela vai, a União Soviética então começa a tirar riquezas dali como uma forma então de compensação, tá? Então, o poder soviético vai se expandindo aí para o leste europeu, porque a União Soviética estava passando por uma crise econômica também motivada pela guerra, tá? Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vai se tornando um dos países mais ricos do mundo, tá? E esse um dos países mais ricos do mundo aí, inclusive a moeda, né, vai ser alterada, vai ser deixada de lado a libra esterlina e o dólar passa a ser o carro-chefe aí, né, a moeda das relações internacionais, sem contar que os Estados Unidos detinham um poderio militar muito superior a qualquer outra nação. E aí alguns analistas políticos até vão dizer que os Estados Unidos estão vivendo um período conhecido como a Pax Americana. Ok? Na próxima aula, a prof. continua sobre esse avanço do comunismo no leste europeu.